Olá, o meu nome é Ana Carla, sou professora de matemática do Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente, e na aula de hoje nós vamos dar início à disciplina de modelagem matemática. Faremos uma breve introdução na aula de hoje. Sobre o olhar da psicologia cognitiva, o conhecimento matemático, nos moldes atuais, é visto como um efeito da atividade própria do ser, na ação mútua com situações e pessoas do mundo que o rodeia. Dizemos, em outras palavras, que tal saber, quantitativo e qualitativo, é o conjunto de relações que se obtém na interação do sujeito que pratica o ato com o outro, por meio de ações físicas, intelectuais e emocionais, sobre fatos e objetos do meio. Neste ponto de vista, um caminho de orientação para o ensino da matemática é proporcionar aos alunos problemas que os motivem a buscar situações de sua realidade social, colocando em prática sua reflexão no que se trata do estudo da matemática. Então, o que é modelagem? Em poucas palavras, é um processo de transformação da realidade, do real, em linguagem matemática. Que aí nós vamos ter os modelos, que é essa tradução da realidade para a matemática. E, é claro, da matemática para a realidade, para o mundo real. Segundo Bassanese, a modelagem matemática, o que a gente convenciona chamar de modelagem, é o estudo de situações e problemas reais, usando matemática como linguagem para sua compreensão, simplificação e resolução. Então, se são situações reais que vão ser compreendidas, simplificadas e resolvidas, para uma possível previsão ou modificação da situação real estudada. Faz parte do processo que se convencionou chamar modelagem matemática. Contexto histórico. Para traçar uma linha tempo histórica sobre a modelagem matemática é necessário muito esforço e, por vezes, o mesmo nem chega ao resultado esperado. As muitas interpretações desse nome, ou sua ausência, tornam o trabalho ainda mais difícil. Contudo, a noção de aplicação de modelagem, como consideramos hoje, dificilmente teria sido visível, até mesmo pela dificuldade de separar os vários campos em que a matemática estava envolvida. Então, anteriormente, a gente não via com o nome modelagem matemática, a gente via com outros nomes. Matemática aplicada, teoria da codificação, criptografia e assim vai. Muitas atividades de aplicação e modelagem estavam relacionadas à criação de novos temas matemáticos, como análise funcional, programação linear, teoria da codificação, criptografia, questões e problemas relativos ao mundo real. O ensino da matemática em meados do século XIX se mostrava com grande dificuldade por conta da abordagem utilizada a ser da matemática pura. E só no final do século XIX, uma nova tendência começava a surgir, onde o foco era valorizar as aplicações da matemática em todos os ramos das ciências naturais e técnicas, assim como seu significado na vida. Então, aí foi já na parte da matemática aplicada, quando surgiu a matemática aplicada. Todas as ciências naturais, biológica, a biologia, a física, química, técnica, como engenharia, arquitetura e assim vai. E também o seu significado na vida, a matemática para resolver problemas sociais, problemas da vida, de empresas, de maneira geral. Durante o século XX, no ensino da matemática, era ensinado matemática pura e matemática aplicada, surgindo duas tendências que defendiam: aplicações e modelagem, aprendizado da matemática, que era a matemática aplicada, e aprender matemática para desenvolver competências em aplicações matemáticas e construções de modelos matemáticos, que era a matemática pura. Então, uma defendia a matemática aplicada, que se deveria ensinar matemática para aplicar nas diversas ciências, e na vida. E o outro dependia que deveria se aprender matemática, se ensinar matemática para compreender as competências da própria matemática e da construção de modelos matemáticos. E no Brasil? Como é que estava no Brasil quando a modelagem ganhou essa força,
As pesquisas realizadas no Brasil sobre modelagem e aplicações têm em seu OEA percurso marcados por vários trabalhos. Na complexidade de saber quem foram todos os precursores brasileiros e quem foi o primeiro, né, no uso da modelagem ou construção de modelos em sala de aula, 3 importantes nomes são considerados fundamentais para incentivar e estabelecer a modelagem matemática no ensino brasileiro. São eles: Rodney Carlos Bassanese, o Biratã D'Ambrosio e o Aristides Barreto. Aristides Camargo Barreto. Vou falar um pouquinho sobre cada um, tá? E como eles se destacaram. Na década de 1980, Rodney Carlos Bassanese, ele coordenou um curso com apoio e promovido pela Unicamp para 30 professores, que era um curso de cálculo diferencial integral. Nesse curso, ele teve um bate-papo e pediu que os alunos eles trouxessem questionamentos sobre o cálculo diferencial integral. Durante o bate-papo, ele observou que todos só traziam questionamentos que eram de livros ou mesmo respondidos. Nada muito aplicado. Então, ele decidiu mudar a ementa, né, do curso e decidiu utilizar o cálculo diferencial aplicado à biologia para resolver situações, problemas de biologia. E aí foi conhecido como biomatemática. Tá? Em 1982, foi organizado um curso de pós-graduação na Universidade de Guarapuava. E ele foi convidado, Rodney, foi convidado para ser coordenador desse curso. É um curso de pós-graduação. E aí ele fez algumas alterações no programa do curso. Ele decidiu que não usaria mais aquele tradicional. O que ele fez? Ele convidou algumas empresas a estarem fazendo parte dessa pós-graduação. Ele pegou situações, alguns problemas das empresas e decidiu tentar resolver através de modelos, na época, né, modelos, essas situações, problemas dessas empresas. E estavam ligadas a diversas áreas, tá, gente? A abelhas, a chimarrão, a fabricação de papel. Então, bem diversificado aí a aplicação da matemática nesse curso de pós-graduação. Ele também deu origem aí a vários trabalhos, tá? Publicou vários trabalhos, e um deles foi a modelagem no ensino da aprendizagem em 2002, que tem sido adotado em vários programas aí de pós-graduação, de graduação, de maneira geral no país. O Biratã D'Ambrosio. Na década de 60, D'Ambrosio morava fora do Brasil, tá? E lá nos Estados Unidos, ele viu um novo movimento surgindo no ensino da matemática, uma reviravolta, né? Que era antes matemática pura, né? Aí passou a ser um pouco mais voltado para a matemática aplicada, esse movimento de ensino no ensino da matemática. Em 1972, ele volta para o Brasil, convite da Unicamp, e faz aí, num curso, num projeto, ele trabalha com materiais didáticos. Esses materiais didáticos, mais adiante a gente conheceu eles como módulos. Tá? E esses módulos eram exatamente ligados à modelagem. Naquela época tinha esse nome, né? E depois passou a se chamar tópicos de modelagem. O projeto OEA tinha 4 turmas, acho que por volta de 32 alunos em média cada turma. Teve 4 turmas aí em 1975, 76, 77 e 78. Tá? É um curso de mestrado. E ele tinha aí, deu origem a muitos trabalhos envolvendo a modelagem e a etnomatemática. O Biratã D'Ambrosio, nessa época aqui, ele teve uma palestra na Unicamp, e aí convidou o Aristides Barreto. Na época,
O Aristides já estudava, né? Já estudava um pouco sobre modelagem. Já fazia um tempinho que ele estudava sobre modelagem. E aí palestrou sobre a modelagem, a matemática aplicada à questão da música. E aí o Bassanese, né, que era, na época, era estudioso, como assim dizer, sempre aluno, né? Ele ficou mais interessado ainda a trabalhar com modelagem. Então, Aristides Barreto, ele palestrou na Unicamp, tá, durante esses anos aqui de D'Ambrosio. Ele conheceu a modelagem na engenharia em 1960, mas foi a partir de 1970 que ele passou a utilizar, né, a modelagem em sua prática pedagógica. Em 1970, ele começou a estudar mesmo a modelagem, né? Passou a utilizar na sua prática pedagógica, mas a sua experiência pedagógica com modelagem só se deu em 1976, que foi quando ele realizou sua primeira experiência com uma turma de 212 alunos de um curso de engenharia. Aí ele elaborou vários modelos em áreas específicas como linguística, biologia, entre outras. E aí os alunos passaram a resolver problemas, né? Solucionar problemas através de modelos matemáticos ligados a essas áreas. Então, esse é um pouco dos precursores do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula.